Olá, boa tarde para vocês. Damos continuidade ao sistema endócrino. Vamos falar nesses próximos vídeos sobre a tireoide, a paratireoide, a adrenal e o pâncreas endócrino, ok? Os hormônios secretados pelas gônadas vão ser tratados especificamente quando nós estivermos falando sobre o aparelho reprodutor, tá? Bom, tireoide. A tireoide, ela é uma glândula responsável pela secreção de 3 hormônios: o T3, o T4 e a calcitonina, tá? Diferente das outras glândulas endócrinas, a tireoide, ela apresenta uma estrutura vesicular. Vocês podem perceber aqui a localização anatômica da tireoide, tá? Ela fica ao lado da traqueia, tá? Ela possui uma cápsula que envolve essa glândula e emite septos de tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele é um tecido que penetra, né, nos septos, é um tecido conjuntivo frouxo, bastante delicado, formado por fibras reticulares, e entre essas fibras nós encontramos vasos sanguíneos, tá? Pergunto para você, que capilares nós encontramos aqui? Capilares fenestrados, perfeitamente. É uma glândula, possui capilares fenestrados. Observe que as células que formam o parênquima da glândula se organizam preferencialmente formando estruturas vesiculares, ou seja, formam bolsas, tá? Essas bolsas. Essas bolsas também são chamadas de folículos, tá? Então, cada uma dessas bolsas é um folículo. No interior do folículo, nós encontramos essa substância acidófila chamada coloide. Qual é a composição do coloide? O coloide ele é formado basicamente por uma proteína chamada tireoglobulina. Tá? Existem outras substâncias, mas a maior parte do coloide é formado por essa substância chamada tireoglobulina, que é produzida e secretada pelas células foliculares. Então, essas células estão ativamente produzindo e secretando tireoglobulina, ok? Nós conseguimos perceber também, entre os folículos, um conjunto de células que formam um arranjo epitelioide, tá? Compacto, que são chamadas de células claras, ou células C, ou células parafoliculares. Okay? As células parafoliculares secretam calcitonina, enquanto que as células foliculares, sob estímulo do hormônio TSH, vão produzir, liberar, na verdade, o T3 e o T4, tá? Muito bem. Então, essa é a estrutura da tireoide. De que forma o TSH estimula a síntese e secreção desse hormônio? A tireoglobulina, ela é sintetizada pelas células foliculares, tá certo? Segue o caminho normal da síntese proteica de secreção, né? Então, a síntese é feita a partir do retículo plasmático rugoso, transportado em vesículas pelo Golgi, e essas vesículas sofrem exocitose. Então, a tireoglobulina é liberada, então, nesse espaço extracelular, onde nós temos o colóide. Sobre a ação do TSH, nós temos a ativação das bombas de íon e sódio, de iodo e sódio, que provocam a entrada, o ingresso de iodo. As bombas de iodo são funcionais e o iodo, então, captado da circulação sanguínea, passa a ser transportado para o colóide. No colóide,
ele é então ligado à tireoglobulina através da ação de uma peroxidase, de um enzima. Ele sofre, o colóide sofre fagocitose, endocitose, né? As células foliculares endocitam o colóide. Esse colóide, então, endocitado, essa tireoglobulina iodada agora, passa por um processo de digestão parcial, liberando, então, moléculas com 1, 2, 3 ou 4 moléculas de iodo, formando monoiodotironina, diiodotironina, triiodotironina ou tetraiodotironina. Quando a gente tem monoiodotironina e diiodotironina, normalmente essas moléculas são reorganizadas e voltam para o colóide, para reaproveitar o iodo. T3 e T4 são liberados na corrente sanguínea e vão atuar fazendo o quê? Eles atuam no metabolismo basal, certo? Ele estimula o metabolismo de carboidrato, metabolismo de lipídio, ele dá uma maior atividade às células, ao organismo como um todo. Ele é um hormônio que estimula, então, a atividade do animal. O animal passa a estar ativo, passa a ter um metabolismo maior, mais elevado, consome mais energia, porque ele está sob a ação do T3 e T4, que é um hormônio importante sobre esse ponto. E aqui, mais uma vez, só um exemplo daquilo que tinha feito. Então, o TSH, através do AMP cíclico, estimula, então, a geração do T3 e T4, que é secretado pela célula na corrente sanguínea, ok? Bom, além de T3 e T4, as células C produzem o quê? Calcitonina. Calcitonina é um dos hormônios relacionados com o metabolismo de cálcio. Então, o que faz calcitonina ser secretada é o excesso de cálcio na corrente sanguínea. O cálcio, ele vem para a corrente sanguínea através da alimentação, ele vem através do metabolismo que a gente vai observar no rim, nos ossos, que vai estar sob a influência de um outro hormônio chamado paratormônio. Então, quando os níveis de cálcio aumentam, a calcitonina é liberada, fazendo com que haja a inibição da destruição óssea pelos osteoclastos, aumentando a deposição de matriz óssea e calcificação dessa matriz óssea a partir dos osteoblastos e diminuição da absorção de cálcio a partir do intestino. Dessa forma, com esses dois mecanismos, ocorre aumento da excreção do cálcio. Aí, com esses dois mecanismos, você tem uma diminuição dos níveis séricos de cálcio. E aí eles entram numa normalidade. Se o nível baixou mais do que deveria, aí nós temos a ação de uma outra glândula chamada paratireoide. A paratireoide libera um hormônio chamado paratormônio. Qual a estrutura da paratireoide? A paratireoide é uma glândula pequena, localizada próxima à cápsula da tireoide. Ela apresenta unidades, então, ligadas à tireoide, na sua cápsula. Ela também envolta por uma cápsula, ela também tem a sua cápsula específica, e ela tem um arranjo cordonal. As células se organizam em pequenos grupos, e essas células são entrameadas por um tecido conjuntivo frouxo, e dentro desse tecido nós vamos encontrar os vasos sanguíneos. Nós conseguimos perceber basicamente duas células, né? As células chamadas principais e as células chamadas oxifílicas. Esse nome oxifílico diz respeito a uma afinidade corante que essas células têm.
Da paratireoide, nós conseguimos perceber células ativas, as células principais. As células oxifílicas não têm função ou representam acúmulos de células que já deixaram de secretar, tá certo? As células principais produzem, então, um hormônio chamado paratormônio. E o paratormônio, assim como a calcitonina, está relacionada com o metabolismo de cálcio. O paratormônio faz com que haja o aumento de cálcio no sangue. Então, níveis baixos de cálcio no sangue estimulam a secreção do paratormônio. O paratormônio vai atuar nos ossos, aumentando a degradação óssea, tá certo? A partir de osteoclastos, ele ativa osteoclastos, ele atua no rim, diminuindo a excreção de cálcio e aumentando a excreção de fósforo, e estimula, então, a entrada, a absorção do cálcio por parte do intestino, tá certo? Então, o paratormônio e a calcitonina estão lá nesse metabolismo do cálcio, fazendo com que os níveis séricos ideais de cálcio sejam mantidos, tá bom? E eles utilizam, então, como reserva, os dois hormônios trabalham tanto no esqueleto, quanto nos rins, quanto no intestino, fazendo com que a gente tenha esse equilíbrio dinâmico das concentrações de cálcio, tá? Porque, mais uma vez, um esquema mostrando a ação do hormônio secretado pela paratireoide, tá bom? Então, quando os níveis de cálcio diminuem, eu secreto paratormônio, fazendo com que haja, então, a diminuição desses níveis de fosfato, também através da excreção do fosfato pelo rim, fixação ou mobilização do cálcio dos ossos e dos intestinos, ok? Nós temos uma outra glândula endócrina também muito importante, chamada adrenal. Mas nós vamos ver adrenal no próximo vídeo, porque se o vídeo fica longo, fica ruim para a gente aqui no nosso canal, ok? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.